Domingo, 19 de junho. Eu não estava devendo nada, nunca imaginaria que eu ia ficar preso. O Fantástico começa contando como uma família se uniu para provar na justiça a inocência do ajudante-geral Flávio Silva Santos. Essa é uma história de sofrimento, de injustiças. Não só para mim, quanto para minha família inteira, né? Mas é também uma história de uma família que se ama incondicionalmente. Fala, Flávio, nós vamos provar sua inocência. Você vai ser absolvido. Flávio, hoje com 30 anos, não tinha passagem pela polícia. O último emprego, ajudante-geral em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Eu estava fazendo uma coisa certa, trabalhando, e do nada a vida me deu uma rasteira. O dia do início da rasteira, 28 de novembro de 2019. Flávio estava no trabalho quando policiais foram até a casa dele. Chamaram por apelido, Flavinho. Eu falei, meu marido chama Flávio, cadê as crianças? Aí eu falei assim, não tem criança. Ele falou, não, tá bom, a gente tá na casa errada. E foram embora. Flávio ficou preocupado e resolveu ir à delegacia entender a situação. Eu compareci sem advogado, eu não estava devendo nada, nunca imaginaria que eu ia ficar preso. Havia um mandado de prisão contra Flávio. Naquele mesmo dia, dali eu já não voltei mais para casa. Ele era acusado de participar de um roubo a um sítio no mês anterior. O assalto, que foi bem planejado e extremamente violento, aconteceu aqui nesta área rural, em Itapecerica da Serra. Entre as vítimas estava um senhor de 86 anos. Elas contaram que foram torturadas por pelo menos 8 homens armados e encapuzados. Os bandidos só foram embora 1 hora depois, levando joias e dinheiro. Uma testemunha disse à polícia ter ouvido um dos ladrões ser chamado de Luiz. E ao olhar fotos nas redes sociais de moradores da região, identificou esse tal Luiz. Durante o roubo, Luiz teria deixado a camiseta que cobria a cabeça cair, e por isso teria sido possível ver o rosto dele. Luiz e um outro acusado que morava com ele também foram presos. Na casa dos dois, a polícia encontrou produtos roubados de um outro sítio. Mas por que havia um mandado contra Flávio? A mesma testemunha também identificou o ajudante-geral por uma foto numa rede social. E um mês depois do assalto, com o Flávio preso, ela fez o reconhecimento presencialmente na delegacia. No inquérito consta: após olhar através do visor da sala de reconhecimento, a testemunha reconheceu, sem sombras de dúvidas e com 100% de certeza, Flávio como sendo um dos roubadores. E que, apesar da touca ninja, as aberturas dos olhos eram bem grandes, deixando os olhos e as sobrancelhas bem expostos. E a abertura da boca também era grande, deixando exposta uma barba rala. Flávio sempre se disse inocente e que, na hora do roubo, estava em casa com a mulher. A gente tinha certeza o quê? Que depois da investigação ele ia vir para casa. Afinal, ele era inocente, né? Mas não foi o que aconteceu. O juiz decretou a prisão preventiva e o pesadelo da gente começou. Este é um momento crucial. Agosto de 2020. Flávio, os outros 2 presos e as testemunhas participam de uma audiência da justiça. Sobre Flávio, a principal investigadora do caso disse: não tivemos nenhuma prova contra ele, nada, só o reconhecimento da vítima mesmo. O Flávio é integrante dessa família? Não, eu não tive essa informação. A principal testemunha pediu ao juiz que o seu rosto não aparecesse na audiência online. E essa pessoa seria o Luiz? Não. Quem que foi? A partir do momento que você acha, você não tem certeza. Você está tirando a liberdade de uma pessoa. E você está colocando a família dela. Lembrando, para a polícia, logo depois do assalto, a testemunha deu outra versão. Tinha falado que viu o rosto do Luiz, não o do Flávio. A defesa afirma que a confusão entre Flávio e Luiz aparece até em partes do processo. O ajudante-geral é identificado pelo promotor e pelo juiz como Flávio Luiz Silva Santos. O certo? Flávio Silva Santos. Quantas pessoas
estava ao lado do Flávio na sala, na hora do reconhecimento pessoal? Só ele? Apresentar uma pessoa ou uma foto só é o procedimento de reconhecimento que mais provável gera taxas de falso reconhecimento. O juiz pede para Flávio tirar a máscara. Esse rapaz, o senhor lembra se é o Flávio? Sim. Quanto ao Luiz, a testemunha voltou atrás e não o reconheceu. Também não reconheceu o outro preso. Eu estou sendo acusado injustamente. Mas para o promotor, Flávio era culpado. O juiz concordou e determinou a sentença. Luiz e o outro preso foram inocentados e Flávio foi condenado. A pena, 13 anos, 5 meses e 7 dias. Todas as esperanças que eu tinha foi por água abaixo, né? Até na sentença, o nome dele está errado. Flávio Luiz Silva Santos. Flávio ficou 2 anos nesse presídio. Dividiu uma cela com outros 30 presos e, por estar superlotada, era obrigado a dormir no chão. A família não desistiu de provar a inocência do Flávio. Depois de ter os recursos negados pelo juiz e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa procurou o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E aí surgiu uma ajuda importante. Esta advogada especializada em instâncias superiores viu uma postagem do irmão do Flávio, o Tarcísio, que é marceneiro, e resolveu entrar no caso. Se lê com cuidado o processo, não há nenhuma dúvida de que houve ilegalidade e a identificação de um autor foi feita de forma absolutamente ilegal. Na decisão, o ministro Ribeiro Dantas, do STJ, afirma: Flávio foi condenado com apenas um elemento de prova, o reconhecimento feito durante o inquérito, sem observância das disposições legais. O ministro anulou o reconhecimento e determinou a absolvição de Flávio. O reconhecimento de pessoas nunca pode ser nem a única prova, como foi o caso do Flávio, e nem a primeira. A memória, ela não é uma máquina fotográfica, uma filmadora, ela pode sim ser distorcida a tal ponto que uma vítima pode reconhecer alguém com absoluta certeza, não está mentindo, ou seja, um reconhecimento falso, mas honesto. Tarcísio gravou a reação da mãe ao saber da absolvição. Você foi absolvido, segunda-feira ele tá com a gente. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu! 16 de maio, cadeia de Taquarituba, para onde Flávio foi levado ao ser condenado. Depois de 900 dias preso, à liberdade. Obrigado, meu irmão! Você não ia pagar por isso, velho! A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o procedimento que terminou na condenação de Flávio seguiu o que determina o Código de Processo Penal. O Ministério Público disse que a vítima já conhecia Flávio e que o reconheceu com segurança. Por esse motivo, manifestou-se pela condenação. O Tribunal de Justiça informou que os magistrados têm independência funcional para decidir de acordo com os documentos dos autos e seu livre convencimento. Sobre o nome errado de Flávio no processo, a promotoria e o TJ não responderam. Eu acho que a pessoa mais importante desse caso, de fato, é o Tarcísio, que nunca desistiu do irmão dele. O que você fala pro seu irmão? Só dar graças a Deus, né, mano? Agradecer por tudo que ele fez, né, meu? Por essa luta ele fez. Ele passou junto comigo, né? O Ministério Público não recorreu da decisão do STJ e a defesa prepara um pedido de indenização. Cicatrizes vão ficar assim, mas eu tenho que superar ele. Tenho que dar um passo pra frente, né? Seguir a vida. Meu marido! Meu marido!